O que significa ter fé? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a Bíblia fala sobre esse tema. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Nessa temporada, nessa nova temporada, nossa terceira semana, nosso terceiro estudo, vamos entender o que a Bíblia fala sobre esta palavra, fé. Semana passada a gente entendeu que a gente é justificado, que a gente é salvo pela fé que nós temos naquilo que Jesus Cristo fez. Mas o que é fé? É o que a gente vai conversar ao longo desta semana aqui no programa Escola Bíblica. Você já pediu a sua revista? A nova revista Esperança que a gente está estudando essa semana? Ou essa temporada? Ainda não? Então agora, peça agora a sua revista Esperança, Fé, Céu ou Inferno? Salvo ou perdido? Peça agora, entendendo o plano da salvação, a justificação pela fé e o que é fé no nosso tema número 3. Ligue agora, a nossa equipe está pronta para te atender. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança, Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp e pedir a sua revista por ali também. É o 12982 44 44 49. Ele vai escrever lá Céu ou Inferno, né? É isso, né? Salvo ou Perdido. Só Céu ou Inferno, aí você vai receber o link para você preencher e você vai receber aí na sua casa, sem nenhum custo, a nossa revista Esperança. Vamos entender o plano que o Senhor tem para nos salvar. E ao longo da temporada a gente vai entender o tema do céu, vamos entender sobre o inferno, será que é um local que realmente existe, vai existir para sempre? E como isso às vezes nos amedronta. Então peça agora a sua revista Esperança. A gente está eu citei isso na semana passada, né? A gente está às vésperas aí de um momento muito especial, ainda mais nós que vivemos num país de maioria cristã, que é o período da Semana Santa, que é a reflexão no sacrifício de Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. E nós teremos um programa especial preparado para você relembrar, para você meditar. Sexta, sábado e domingo, às 8h30 da noite, com ele, o pastor Robson Aleixo, que é apresentador do programa Fé para Hoje, também participa todas as tardes no programa Entre Família. Dá uma olhadinha o que vem por aí no nosso final de semana de comemoração da Páscoa. Já pensou o que você faria se estivesse lá? Será que você passaria indiferente ou gritaria com a multidão para crucificar um homem inocente? Você assistiria de longe ou ajudaria a carregar a cruz? Nos dias 18 a 20 de abril, às 8h30 da noite, não perca o especial de Páscoa E Se Fosse Você, aqui na TV Novo Tempo. Eu tenho a certeza que serão momentos de muita reflexão, muito aprofundamento na palavra de Deus e a nossa decisão diante do sacrifício de Jesus Cristo que nos proporciona a redenção. Não esqueça, sexta, sábado e domingo às 8h30 da noite, aqui na Novo Tempo, tá? Vamos orar e vamos ao nosso estudo de hoje, nosso terceiro tema.
Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Tua palavra. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que a gente procure entender e que a gente seja impressionado pelo poder do Senhor Jesus, pelo poder do amor demonstrado na cruz. Que esse amor nos constranja para que a gente entregue a vida, para que a gente siga no caminho que o Senhor propõe. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores, que a Tua mão, a Tua bênção se estenda sobre cada casa. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, quero convidar você, vamos estudar a lição número 3, vamos entender o tema da fé na Bíblia. Eu nem perguntei para você como é que foi seu final de semana, como é que foram as coisas na sua casa, conseguiu tirar aquele tempinho para estar em família, ir à igreja, cultuar. Não esqueça que esses momentos são extremamente importantes para a gente, por isso que eu sempre faço um convite para você, para procurar aí a igreja adventista mais perto da sua casa. Você será bem-vindo. Chega lá e diga: olha, pastor Gilmar do programa Escola Bíblica me convidou para estar aqui. Vamos compartilhar e crescer no conhecimento da palavra, mesmo que você frequente, esteja numa outra comunidade religiosa, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho. Hoje nós vamos trabalhar essa definição de fé e quero hoje te desafiar a gente fazer profundas reflexões, porque a nossa ideia de fé, você vai perceber, ela tem uma influência muito ligada à nossa questão cultural. Fé não é um mero sentimento, como muitas vezes é procurado na experiência espiritual. Então não tem a ver com o sentimento. Isso é uma influência grega que a gente recebe, né? Dentro da cultura bíblica, a cultura hebraica, fé sempre está relacionado a algo concreto, não a algo abstrato. A gente tem a ideia de definir as coisas de forma muito abstrata, né? Fé. O que é fé? A gente, né, dá explicações assim muito mais abstratas para isso do que definir de forma muito clara. Há uma palavra que é usada para essa definição dentro da Bíblia, no Antigo Testamento, que é emunar, que dá a ideia de apegar-se a algo. Ou seja, se você está passando por um momento de perigo, se você está afundando, se você está na água, e de repente você percebe que passa ali algo que pode te parecer seguro, o que você faz? Aquilo, você se agarra. Essa é a definição de emunar, de fé aqui. Você se agarra a algo. Então não é só um sentimento, mas é algo concreto. Eu confio, eu tenho a certeza que. A gente vai entender isso. Os sentimentos, eles são importantes, a gente sentir, né? Mas eles não podem ser determinantes. Tem que haver um sentido, tem que haver uma lógica. A fé é uma confiança baseada em evidências do que é verdade. E quando os sentimentos não estiverem presentes, a fé é que vai sustentar, porque aquilo que era irreal se torna irreal. Aquilo que parecia que não ia acontecer, vai acontecer, porque eu acredito nisso confiadamente. Através da fé nós cremos nas promessas de Deus e nos aproximamos dele, não por quem somos, mas por quem Ele é e por aquilo que Ele fez por nós. E aí você poderia olhar aqui para a sua história, olhar para a sua vida, e você ter uma percepção clara dentro da sua história de quantas vezes Deus atuou de forma especial, sobrenatural. Deus providenciou um caminho onde não havia caminho, e diante disso você acredita, você sabe que Ele existe e você sabe que você pode confiar. Em Romanos e em Gálatas, só para a gente fazer um panorama rápido da Bíblia aqui, a fé é apresentada como o ato de aceitação confiante do dom da salvação em Cristo. E nós entendemos a justificação pela fé. Eu acredito que Jesus Cristo morreu no meu lugar, pagou a minha conta. Nos evangelhos, a fé é manifestada pela confiança no poder miraculoso de Jesus Cristo. Em Tiago, a verdadeira fé, em oposição à fé morta, é apresentada como mais do que um mero consentimento intelectual. E a gente vai estudar isso amanhã. Parece haver uma controvérsia quando Paulo vai dizer na carta aos Romanos que nós somos justificados pela fé.
e que Tiago vai dizer que só há justificação se houver obras. A gente vai entender isso amanhã. Mas, em realidade, eles não estão em contradição. Em realidade, é a perspectiva que eles querem apresentar para as situações do público que eles têm, aquilo que eles querem explicar para aquele público. A gente vai entender. Em Hebreus, que a gente começa a estudar hoje, a fé é revelada como uma característica constante da vida cristã. Uma qualidade que permite a perseverança em meio às dificuldades. E nós vamos nos aprofundar nisso. A fé é revelada como uma característica que faz parte da vida. Nós vamos analisar a galeria dos heróis da fé. Todos esses aspectos da fé são complementares e eles derivam de uma única coisa, da confiança em Cristo para a salvação. Eu me apego a isso. A fé é o fundamento da vida cristã. Sem ela, é impossível agradar a Deus. E eu quero te convidar e ler comigo alguns textos, alguns versos do capítulo 11. Nós vamos começar a primeira parte hoje e vamos aprofundar isso amanhã. Hebreus capítulo 11, verso 1, talvez esse seja o capítulo mais famoso do livro de Hebreus, onde a gente vai ter a descrição de inúmeros personagens e como a fé fez parte constante da vida deles. Ora, a fé, diz o verso 1, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A palavra usada no Novo Testamento aqui, na carta aos Hebreus, e é usada como a gente viu no livro de Tiago, ela tem várias traduções. Ela pode ser crer, ela pode ser confiança, e cada um vai usá-la dentro de uma perspectiva para um público que ele tem em foco. Agora aqui, ela é a certeza e ela é a convicção. Perceba que o autor ele trabalha duas ideias. Uma ideia de algo futuro e de algo presente. E ele faz essa ligação, a certeza das coisas que vão acontecer e a convicção dos fatos que não se veem. Então, algo que está acontecendo, eu não estou vendo, mas são realidades e algo que vai acontecer. O autor vai usar muito essa ideia quando ele vai fazer a descrição. E talvez isso vai fazer sentido para você quando você pensa assim, eu tenho fé que um dia Jesus vai voltar, eu tenho fé que o Senhor está atuando na minha vida hoje, então eu tenho uma perspectiva de futuro, mas eu tenho uma convicção de algo que está acontecendo. E é isso que me sustenta, é isso que me mantém, e de alguma forma isso atua na minha vida. E você sabe, hoje existem estudos na área da medicina de como indivíduos que estavam em situações delicadas de saúde, sua fé, sua crença na atuação de Deus na vida deles contribuiu para o seu processo de recuperação. Entende? Que a sua crença na atuação de Deus hoje e na sua visão de futuro vão encher o seu coração de esperança. É isso que ele começa introduzindo. E agora ele vai dar exemplos, e a gente vai começar no verso 40. O verso 2 ele vai dizer, pois pela fé os antigos obtiveram bom conhecimento. E pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mais uma vez. E aí nós podemos olhar, por exemplo, que o autor coloca. Eu posso olhar para o universo e acreditar num processo evolutivo ou acreditar na atuação de Deus. E eu posso ser impressionado por isso, quando eu vejo detalhes da criação. Será que isso foi um acaso? E ele vai dizer que pela fé eu acredito que houve uma atuação sobrenatural. Às vezes a gente tem a tendência,
por causa da nossa visão de influência grega, de tornar a fé como algo que eu não posso provar isso. E a gente olha até de forma, algumas pessoas olham de forma discriminatória para aquele que é um cristão, por exemplo, e acredita na atuação de Deus no poder criativo, por exemplo, ou na atuação de Deus num livramento, na atuação de Deus numa cura. Agora vamos ver como o autor bíblico apresenta, e a gente começa no verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala aquilo que ele fez. O fato de oferecer a oferta que o Senhor havia pedido, tinha nele, pela fé, ele acreditava que o Senhor aceitaria. Mas perceba que há uma ação de fé, mas há uma ação de crença, mas há uma ação externa. Porque fé, como eu mencionei no livro de Hebreus, está relacionado ao cotidiano. Então ele revela aquilo que ele está acreditando. Essa expressão, você vai perceber, ela se repete em todos os versos para cada personagem. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus, porque ele andava com Deus. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, e eu quero só fazer essa citação para confirmar exatamente capítulo 5 e o verso 24. Andou Enoque com Deus, já não era porque Deus o tomara para si. No verso 22, ele usou a mesma expressão, andou Enoque com Deus. Havia uma ação externa daquilo que ele acreditava. Pela fé, ele foi levado, mas ele evidenciou isso, porque ele andava com Deus. Não existe uma separação de aceitação do Senhor, o seu sacrifício pela fé, sem uma demonstração cotidiana e externa de que o Senhor é o Senhor da minha vida. Compreende? A gente enfatizou semana passada, não são as minhas obras que vão conquistar o Senhor se agradar de mim. Não, não é. Pela fé, eu aceito o sacrifício de Jesus. Agora, esta fé é demonstrada, é revelada todos os dias naquilo que eu faço. Vamos para o próximo personagem. De fato, sem fé, diz o verso 6, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vou repetir aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não quer dizer que a fé eu vou fazer para conquistar Deus, mas não tem como ter Deus sem acreditar que Ele existe. E Ele é o galardoador de todas as coisas. Ele me dá o resultado de tudo. Ele me dá esse galardão, entende? Ele me dá a retribuição. Eu não estou fazendo para conquistar, não estou fazendo para ser retribuído, não. Eu estou fazendo porque eu acredito nele e eu confio nele. E eu volto à ilustração da palavra, que é usada no Antigo Testamento, a palavra correlata para o Novo Testamento, que eu me agarro nele, eu sei que ele existe. Eu sei que ele está agindo na minha vida. Não é um mero sentimento. E agora, depois desse pequeno interlúdio aqui na descrição, o autor continua. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus,
aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de justiça que vem da fé. Você consegue entender cada história? Seria interessante se a gente relembrasse cada uma dessas histórias. Mas aqui eu acho que vale a pena a gente visualizar o Senhor dizendo: construa, a terra será destruída, você precisa anunciar, vai chover, mas, sabe, eu vou acreditar, eu vou me agarrar nessa crença e vou fazer o que o Senhor diz que eu tenho que fazer. Não é algo, sabe, não é algo assim, cego, sabe? Não é algo que eu estou fazendo porque sem ter evidência. Não, porque eu tenho inteira confiança e eu sei como o Senhor se revela. Eu olho ao meu redor, eu olho a minha vida e eu sei que eu posso confiar nele. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia de receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Por quê? Porque ele conhecia, porque a sua fé era exercitada, porque ele estava em contato com Deus todos os dias e ele percebia a atuação na sua vida. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque ele aguardava a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé ele saiu, pela fé ele peregrinou, porque ele tinha certeza. Percebe que volta a ideia de algo do presente, e aí nesse presente um exercício constante de fé, mas algo que vai acontecer no futuro. Você sabe que eu gosto muito de pensar que a fé é um exercício constante de entrega e de confiança. E a gente vai desenvolvendo cada vez mais à medida que nós exercitamos. E quando a gente olha para esses personagens, a gente percebe que a fé para esses indivíduos foi um exercício de uma vida inteira, mesmo que em determinados momentos eles duvidaram, em determinados momentos eles tomaram outro caminho, mesmo que em determinado momento fizessem uma escolha equivocada, porque esse é um exercício constante, é um exercício que precisa ser buscado por cada um que deseja viver em paz, porque nós vimos na semana passada que quando nós somos justificados, nós vamos viver em paz, mesmo diante das tribulações. E a gente vai ver isso na descrição. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E em determinado momento ela questionou, mas ela exercitou esta confiança, se agarrou nisso. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu a posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes, olha como ele faz agora uma outra parada aqui. Depois de ter feito as descrições, depois ele vai continuar com outros personagens. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, um país, o lugar que eles realmente pertencem. Todos esses morreram sem ter obtido a promessa. Mas eles saudaram e confessaram que são estrangeiros nessa terra, e eles morreram na fé, morreram acreditando, morreram agarrados nesta promessa. Eu posso estar falando para você hoje que talvez, como a gente usa às vezes a expressão, esteja fraco na fé. Talvez você esteja desanimado na fé.
E o desânimo ele vem por vários motivos. A decepção, a situação que você está vivendo, mesmo que talvez você tenha feito escolhas equivocadas, escolhas erradas, mas eu quero dizer para você que é possível retomar, porque muitos destes tiveram que retomar o caminho e seguir em frente. Fizeram escolhas equivocadas, mesmo diante da promessa feita pelo Senhor. Porque a gente pode estar agarrado nesta fé, mas por um momento nós podemos nos soltar. Nós podemos achar que conseguimos vencer a situação sozinhos, mas a gente percebe que a gente pode afundar e devemos nos agarrar de novo. E a maravilha é que o Senhor olha para cada um de nós de forma amorosa e o Senhor diz assim: eu vou te dar oportunidade. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Mas agora aspiram uma pátria superior, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Vejam que ele retorna ao exemplo de Abraão, porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Vejam só, ele tinha a confiança e a certeza de que mesmo que oferecesse o seu filho em sacrifício, ele tinha fé de que o Senhor podia ressuscitá-lo. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. E pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, tendo a certeza de que aqueles que estavam ouvindo iriam cumprir. A minha pergunta para você hoje, e ela cabe para mim, é: quanto eu estou agarrado? Quanto eu tenho fé? Quanto eu confio inteiramente que Deus está no controle da minha vida e de que Deus é capaz de transformar tudo, qualquer maldição, em bênção? Quanto? É para a gente pensar. Quanto eu estou agarrado? Eu quero te convidar. Agarre-se naquilo que o Senhor tem para te dizer. Na sua palavra, as certezas que estão na palavra, agarre-se nisso, porque isso faz sentido. No mais, a gente se afunda, a gente fica sem rumo. Pai, ajude-nos a exercitarmos a fé, buscarmos o Senhor em todos os momentos, toda hora, ouvirmos Tua palavra, conversarmos contigo, termos uma percepção clara daquilo que o Senhor faz. Eu te peço, eu clamo em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nos encontraremos amanhã para aprofundarmos esse assunto. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sua casa. Tchau.